Eu sou Roberto Rizzuti e este é o Evangelho em Ação. Hoje, uma reflexão objetiva e prática do Evangelho com Júlia Moretti e Lorenzo Ritti. Júlia, Lorenzo, é com vocês. Olá, hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, né? São alguns versículos do Evangelho de Lucas, capítulo 6, do 20 ao 26. Isso mesmo, uma passagem bem conhecida. Exato. A fonte é essa passagem que traz, afirmações bem fortes, as bem-aventuranças, que são como declarações de felicidade, né? Ou benção, sim? E logo depois vem os ais, que, nossa, soam como advertências bem pesadas. Um contraste muito nítido. Total. E o nosso objetivo aqui é tentar entender a mensagem principal que sai desses contrastes, né? Porque assim, logo de cara chama atenção essa inversão. É verdade. Parece que quem tá pior, pobre, faminto, é chamado de feliz. E quem parece estar bem, rico, satisfeito, recebe uns alertas bem sérios. E tem um detalhe importante que você mencionou. Que Jesus fala isso olhando para os discípulos, né? Exatamente. Isso dá um tom especial, direcionado. Com certeza. E essa estrutura de opostos que você falou, ela é fundamental mesmo, né? Assim, não é só um detalhe, é tipo a espinha dorsal do que está sendo dito ali. Entendi. Pobreza contraposta ao reino de Deus, fome agora versus saciedade depois, Choro versus riso. perseguição por uma causa versus ser elogiado por todo mundo. É quase um espelho, sabe? Mostrando duas realidades inversas. Um espelho. Boa imagem. E é essa dinâmica de inversão que a gente precisa acompanhar para sacar a mensagem completa. Boa. Então vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso pelas bem-aventuranças, as declarações de felicidade. Vamos. A primeira é bem direta. Diz: bem-aventurados vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Direto ao ponto. E logo em seguida, bem-aventurados vocês que agora têm fome, porque serão saciados. E também, bem-aventurados vocês que agora choram, porque hão de rir. Note o agora. Sim, esse agora repetido é muito forte, né? Agora têm fome, agora choram. Deixa claro que se fala de uma condição presente difícil. Uhum. Mas que não é permanente, né? Exato. A promessa é de uma virada total. Serão saciados, hão de rir. E aí, claro, surgem perguntas, né? Quem são exatamente esses pobres? É só, falta de dinheiro? Boa pergunta. Ou tem mais coisa aí? Pode ser. E os que têm fome e choram? O texto parece focar bastante na experiência real, sabe? Concreta, de sofrimento, de privação, aqui e agora. Faz sentido. E as promessas, por outro lado, também são concretas, mas em outra dimensão, talvez. O reino de Deus, por exemplo. O que isso significa para os pobres? Não é só um consolo abstrato, imagino. Acho que não. Dentro desse contexto todo, parece apontar para uma nova ordem. Sabe? Um domínio onde os valores de Deus equivalem. Onde a justiça, o cuidado substituem a opressão, a falta. Uma promessa de dignidade, então. De pertencimento, de dignidade fundamental. Isso. Interessante pensar no reino de Deus não só como algo para depois da morte, mas como uma realidade que já começa a transformar e que pertence de um jeito especial a quem o mundo deixa de lado. E a fome saciada, o choro virando riso. Nossa, são imagens muito fortes de restauração. Muito poderosos. Mas e aquilo de Jesus estar falando para os discípulos? Você acha que isso muda a interpretação? Olha, pode adicionar uma camada, sim. Talvez esses discípulos estivessem mesmo vivendo essa pobreza, essa incerteza, por terem seguido Jesus, né? Podia ser um encorajamento direto para eles, então. Podia, mas a forma como está escrito, vocês os pobres, vocês que agora têm fome, soa mais amplo, né? Verdade. Como se descrevesse uma categoria de pessoas com quem os discípulos e o próprio Jesus se identificavam, ou para quem a mensagem era, especialmente importante. Não só para os 12 apóstolos, digamos. Não me parece exclusivo para eles, não. Mas para todos que se encontram nessas condições e ouvem essa palavra. E a ênfase na inversão futura, serão saciados, hão de rir,
funciona como um contraponto muito forte à desesperança, né? Aham, um contraponto radical mesmo. Exato. Entendi. Agora tem uma bem-aventurança que vai numa direção um pouco diferente, que fala de rejeição social. É bem forte também. Sim, a da perseguição. É. Bem-aventurados serão vocês, quando os homens os odiarem, os excluírem, os insultarem e rejeitarem o nome de vocês como mal por causa do Filho do Homem. Pesado. E a orientação não é só para aguentar firme, é mais radical ainda. Alegrem-se nesse dia e saltem de alegria. Quer dizer, é para fazer festa. Exatamente. É quase chocante, né? E é justificativa, porque grande é a recompensa de vocês no céu. E ainda conecta com a história, pois da mesma forma os pais deles trataram os profetas. Aqui a coisa fica ainda mais, assim, contra-intuitiva. O sofrimento ativo, ódio, exclusão, insulto não só é esperado, como é motivo de alegria explícita. De exultação. Mas tem uma condição, né? Tem a chave. Por causa do Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? É um título que Jesus usa para ele mesmo, certo? Frequentemente nos evangelhos, sim. Tem raízes lá no Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel, associado a uma figura que recebe poder, autoridade de Deus. Entendi. Ao usar esse título, Jesus parece reivindicar uma missão e uma identidade divinas. Então, sofrer por causa dele. Significa sofrer por ser leal a ele e à mensagem dele. Isso, exatamente isso. Então não é qualquer sofrimento que é bem-aventurado. Tem que ser por essa causa específica, seguir essa figura, o Filho do Homem. Precisamente. E a conexão com os profetas, o que isso adiciona? Por que comparar com eles? Olha, isso situa os discípulos numa linhagem longa, sabe? Os profetas do Antigo Testamento, segundo a tradição, eram muitas vezes rejeitados, perseguidos. Até mortos, né? Sim, porque traziam uma mensagem de Deus que confrontava o status quo, a injustiça, a idolatria. Faz sentido. Então, dizer que os discípulos vão ser tratados da mesma forma pelos homens ou pelos pais dos perseguidores é colocá-los no mesmo patamar desses grandes mensageiros de Deus do passado. O sofrimento deles ganha um sentido histórico, então. De continuidade histórica e de fidelidade, sim. E reforça a ideia de que a mensagem do Filho do Homem, assim como a dos profetas, tende a gerar conflito com as estruturas de poder, com os valores dominantes. E a recompensa no céu é a garantia. É a garantia de que essa fidelidade, apesar do custo aqui na Terra, tem um valor que transcende, um valor duradouro. A alegria paradoxal, essa de saltar de alegria no meio do sofrimento, vem dessa certeza. É uma perspectiva realmente radical sobre o sofrimento. Em vez de ser algo a evitar a qualquer custo, aqui vira quase um selo de autenticidade, se for por essa causa. Uma boa forma de colocar, um selo de autenticidade. Mas o texto não para aí, né? Ele vira a mesa completamente com os ais. Como funciona essa outra parte? Exatamente. Depois das bênçãos, vêm as advertências, os lamentos, que espelham quase que perfeitamente as condições opostas. O espelho de novo. Sim, o primeiro é: mas ai de vocês, os ricos, porque já receberam sua consolação. É o inverso direto da bem-aventurança dos pobres. Claríssimo. E continua: ai de vocês, que agora estão fartos, porque terão fome. O oposto dos famintos, que serão saciados. Inversão total. E ai de vocês que agora riem, porque hão de lamentar e chorar. O contrário dos que choram e depois vão rir. A simetria é impressionante, né? Deixa a mensagem ainda mais aguda. Ai de vocês. Nossa, soa bem pesado mesmo. E essa ideia de já receberam sua consolação para os ricos é intrigante. Que consolação é essa? É o conforto que o dinheiro traz, será? Parece que sim, né? A consolação aqui parece ser o bem-estar, a segurança, talvez o prazer, a satisfação que a riqueza e a fartura dão nesta vida. Entendi. O problema, segundo a lógica do texto, é que essa consolação é tudo o que eles recebem. Ela é completa em si mesma, aqui e agora. Diferente dos pobres. Exato. A condição presente dos pobres abre para a promessa do reino de Deus. Já a condição presente dos ricos, com sua consolação terrena, parece fechar essa porta. Como assim fechar a porta? É como se a autossuficiência, o conforto material,
eliminassem a necessidade ou talvez o desejo pela consolação que vem de Deus, sabe? Ou pela esperança numa transformação futura. Ah, entendi. Quer dizer, não é que ser rico ou estar satisfeito seja ruim em si, mas o perigo é achar que isso é tudo, encontrar satisfação total nisso, Isso. a ponto de não ter mais espaço para depender de Deus ou para se preocupar com a justiça do reino. Exatamente. O texto não parece condenar a riqueza em si, necessariamente, mas a segurança e a autossuficiência que ela pode gerar, e o fechamento que isso pode causar em relação a Deus e ao próximo que sofre. Faz sentido. A inversão futura, terão fome, hão de lamentar e chorar, é a consequência lógica dentro dessa visão de terem tido sua porção de bem-estar já esgotada no presente. É uma visão bem austera sobre os limites do conforto material. Austera, sim. Bem direta. Muito. Certo. E ainda falta um ai, né? Que também faz um paralelo interessante com a bem-aventurança da perseguição. O texto diz, ai de vocês quando todos os elogiarem. Uhum. E, de novo, a justificativa histórica invertida, pois da mesma forma os pais deles trataram os falsos profetas. Esse é o contraponto perfeito da perseguição por causa do Filho do Homem. Enquanto ser odiado por causa da mensagem autêntica era motivo de alegria. Ser elogiado por todo mundo é motivo de... Exato. Por quê? A comparação com os falsos profetas dá a pista. Falsos profetas, historicamente, eram aqueles que, diziam que o povo ou os poderosos queriam ouvir, né? Falavam de paz quando não tinha paz. Exato, de segurança quando o juízo estava perto. Eram populares, aclamados, porque não confrontavam, não desafiavam. Ah, então o elogio universal aqui é tipo um sinal de alerta. Um indicativo de que talvez a mensagem esteja sendo, diluída para agradar a todos. Precisamente. Se a mensagem do Filho do Homem e dos profetas verdadeiros gerava conflito, gerava perseguição, porque confrontava o pecado, a injustiça, a hipocrisia, então uma mensagem que é aceita e elogiada por todos, provavelmente perdeu esse elemento de confronto. Pode ser um sinal de comprometimento, de adaptação excessiva aos valores do mundo. Em vez de apresentar a alternativa radical do reino. Isso. Ser amado por todos, nesse contexto específico, sugere que talvez a pessoa não esteja sendo tão fiel assim à mensagem que, por natureza, divide opiniões, desafia o status quo. Contrasta totalmente com a ideia de ser odiado por causa do Filho do Homem. Faz todo sentido dentro da lógica do texto. É uma inversão completa mesmo. O que o mundo valoriza, riqueza, fartura, riso fácil, popularidade, é apresentado como perigoso ou, no mínimo, temporário e limitado. Exatamente. E o que o mundo despreza, pobreza, fome, choro, perseguição por uma causa específica, é ligado a uma felicidade e recompensa futuras, duradouras. A passagem inteira funciona nessa chase de inversão radical. Ela desafia de frente as métricas comuns de sucesso, de bem-estar. É um convite a olhar para a realidade de um jeito diferente, né? Totalmente. Seja realidade de sofrimento ou de conforto, olhar através de uma lente diferente. Uma lente que considera a perspectiva divina e um desfecho futuro onde as coisas podem ser, completamente viradas do avesso. Então, se a gente fosse resumir os pares que o texto monta, para ficar claro, seria algo como: pobreza agora, mas com a promessa do reino de Deus. Certo. Fome agora, mas com a promessa de saciedade futura. Isso. Choro agora, mas com a promessa de riso futuro. Uhum. Ser odiado e perseguido por causa do Filho do Homem, tipo os profetas fiéis, mas com grande recompensa lá no céu. Exato. A parte das bem-aventuranças. E aí, do outro lado da moeda, os ais. Riqueza agora, que já é a consolação total recebida. A consolação presente. Fartura agora, mas levando à fome futura. A inversão. Riso agora, mas levando a lamento e choro futuros. O contrário do que foi prometido antes. E por último, ser elogiado por todos, como os falsos profetas, o que na verdade é um sinal de alerta. Perfeito. E o que fica muito forte é a clareza, quase brutal com que essas alternativas são colocadas, né? Verdade. Não tem muito meio termo.
não parece ter muito espaço para nuances aqui. O texto traça uma linha muito direta entre as condições e as posturas no presente e um futuro que é drasticamente oposto. Impactante. A forma como se vive agora e principalmente a relação que se tem com Deus, com a riqueza, com o sofrimento, com a aceitação social, parece ter consequências definitivas nessa visão de mundo. É uma mensagem que exige uma tomada de posição. É verdade. Não deixa muita margem para indiferença, não? E isso talvez nos leve a uma última provocação, né? Para quem está ouvindo refletir depois. Sim. Se essa passagem de Lucas apresenta um contraste tão forte, dificuldades presentes ligadas a recompensas futuras e confortos presentes ligados a sofrimentos futuros, como é que essa perspectiva poderia nos fazer reavaliar aquilo que a gente considera realmente valioso ou desejável na nossa própria vida? Uma ótima pergunta. O que de fato tem peso eterno nessa balança que o texto apresenta? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Que a paz de Cristo esteja convosco. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Evangelho em ação.